Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que passaram a semana? Tudo jóia? Então tá bom. Então vamos acabar aqui o nosso capítulo, né? Ventos da Antiguidade. Então a gente sabe ali que as cidades italianas próximas ao mar Mediterrâneo, durante o século XIV e XV, elas enriqueceram com o comércio. E isso também levou, né, o homem desses locais aí a criarem uma filosofia política independente, né? E as cidades se tornaram independentes, assim, para se autogovernarem e se libertarem daquele antigo modelo, né, do Império Sacro Romano-Germânico. Nesse momento também, o Dante Alighieri ele vai escrever a Divina Comédia, que é um poema narrativo em língua italiana toscana, que é mais ou menos conta a história da formação da língua italiana, e o Petrarca tinha descoberto textos do Cícero, que também era um filósofo lá da Grécia Antiga, e a partir desse momento aí, né, eles passaram a acreditar que o berço da civilização tinha sido mesmo ali na Itália, né, porque essa ideia ela tinha sido perdida durante a Idade Média. Então, quando os italianos eles se deram conta, né, dessa possibilidade, né, dessas novas ideias, eles logo juntaram isso com aquilo que eles já tinham desenvolvido, que era a pintura a fresco e a pintura a óleo, e propuseram uma renovação cultural. Então, eles passaram a produzir um tipo de arte, né, que jamais tinha sido feita na história da humanidade, propondo que uma coisa assim cheia de vigor, de beleza e valorizando o homem e a natureza humana. Então eles buscam lá na antiguidade os valores, né, que tinham sido perdidos aí durante a Idade Média. Então, por exemplo, quando a gente olha para essa obra aqui do Piero della Francesca, o que a gente percebe? Que o flagelo de Cristo, e Cristo está pequenininho lá no fundo, né? Então, por exemplo, quando eu olho para a obra, ela me remete à antiguidade clássica. Então, o tema Cristo flagelado é um tema dramático e ele está relevado a segundo plano. Por quê? Porque a gente percebe que esse tema aí da fé religiosa, agora ele vai estar em segundo plano mesmo, é o homem que vai estar, né? O homem e a natureza que vão estar sendo destacados aí pela pintura. Então, a pintura ela passa a servir esse movimento, esse novo movimento filosófico e cultural que está sendo proposto aí na Itália, que vai ficar conhecido como Renascença. Então, os comerciantes eles passam assim a patrocinar, né, a filosofia e os filósofos e a arte, e surge um conceito novo aí chamado de beletrismo. Então o artista ele é um filósofo e o filósofo é um artista. Então era muito comum você encontrar aí nessas cidades italianas, né, estúdios onde também estavam ali os gênios da humanidade, que era o Leonardo da Vinci, o Michelangelo, o Rafael, que estavam ali criando, né, essas novas ideias, né, essa coisa, esse ressurgimento aí do homem, né, que ficou conhecido como Renascença. Então, quando os homens eles se perceberam diante dessa herança cultural, né, lá da Grécia Antiga, eles perceberam também que o que vinha junto com tudo isso? Vinha a ideia de otimismo e de positivismo, que se opunha àquela ideia simplória e modesta, né, e humilde do homem que vinha lá da Idade Média. Então, isso aí casou bem com aquela busca de autonomia que o homem estava buscando, né? A busca da sua autonomia e independência, né? Que estava acontecendo ali na Itália. E isso aí foi o que, gente? Foi um momento assim de valorização da natureza humana e assim determinou os caminhos que a arte, os rumos da arte desse momento para frente. Então, ele tem duas imagens que ele traz aqui. Uma que é um desenho do Vitrúvio, que é um importante arquiteto ali do período clássico romano. E o Leonardo da Vinci, ele representa então o Vitrúvio,
né, nesse desenho aqui, o homem vitruviano, que é o homem visto em todas as suas proporções matemáticas. Bom, tudo isso vai levar a uma máxima aí desse momento, que é o homem como centro de todas as coisas. E vai propor também uma nova doutrina, que é a doutrina dos afetos, que é como o homem pode representar sentimentos através da arte e como que as pessoas podem interpretar a arte e perceber essa representação dos afetos e dos sentimentos. Então, isso aí, o homem renascentista, ele desenvolveu isso com muita propriedade, né? E isso é muito lindo, né? Se a gente for observar, assim, né? A pintura e a escultura renascentista, elas retratam realmente, né? Essa máxima aí do homem como centro do universo e essas duas questões que estão sendo propostas aí, a representação dos afetos. Bom, depois lá na nossa live a gente se aprofunda melhor sobre isso, que não é tão simples assim de entender, né, gente? E aqui ele está propondo agora um jogo dramático que nós não vamos fazer. Então, o que eu vou pedir para vocês é para vocês procurarem, vocês podem pesquisar aí no Google, obras contemporâneas, né, de hoje em dia que representam o homem e a natureza. E nós vamos comparar, então, essas obras contemporâneas com obras renascentistas. Nós vamos fazer isso durante a nossa live, tá bom? Então, eu já vou parando por aqui. Qualquer dúvida que vocês tenham a respeito desse capítulo, a gente tira lá na nossa live, tá bom? Então, uma ótima semana para todos. Um beijo grande. Tchau, tchau.